Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 12 de julho de 2025, sábado, são 6h06 da manhã. Estamos aqui para dar continuidade ao projeto Leitura Diária da Bíblia. Hoje estamos entrando no 40º dia consecutivo de leitura da palavra. A leitura está sendo feita alternada, Antigo e Novo Testamento, certo? Hoje nós iremos ler o livro de Êxodo, capítulo 36 e 37. Depois pularemos para Mateus, Novo Testamento, capítulo 26, do versículo 57 ao 75. A leitura é feita sem comentários dos textos bíblicos, dos textos lidos, certo? E a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Tudo bem? Em breve estarei aqui posicionando a webcam, faremos a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria para nos revelar o que está por trás das Escrituras e que possamos ter uma leitura sem interrupção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aguardem e conto com vocês para mais um dia onde estamos perseverando na leitura da Bíblia Sagrada. A intenção é trabalhar toda a Bíblia em um ano. Se o Senhor assim, Deus Todo-Poderoso, nos permitir. Oremos, Pai Todo-Poderoso. A Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Ao Deus Criador do Universo, ao Deus Protetor, ao Deus que nos tem proporcionado, meu Pai, estar aqui perseverando na leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Senhor, e que o Senhor venha em mais um dia nos fortalecer e nos dar sabedoria através do Teu Espírito Santo. Que possamos, meu Pai, meditar nas Tuas Escrituras e entender o propósito que essas sagradas letras têm ao nosso coração. Repreende toda interrupção, Pai, humana, espiritual, e que esses poucos minutos, meu Senhor, sejam de edificação na Tua Palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muito obrigado, meu Pai, pelo deitar de ontem, pelo levantar de hoje. Vai, Senhor, fazendo, meu Pai, maravilhas na nossa vida, na nossa família. Vai, Senhor, curando as enfermidades. Vai, meu Pai, dando condição para que possamos perseverar na Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Toma a frente. Toma a frente esta manhã, desta leitura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. 2 capítulos hoje de Êxodo, começando pelo capítulo 36, certo? E depois iremos para o capítulo 37. Capítulo 36 diz, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida.
e ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento, assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez na cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas à borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras, pregadas uma com a outra. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima como uma argola. Assim fez com elas ambas dos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro e as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez, com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Vamos agora aqui, Êxodo capítulo 37, tem como subtítulo a arca. Versículo 1 diz: Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas ao lado da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batidos fez, às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor.
Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. De frente da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas cobertas, como que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. Glória a Deus. Êxodo 36 e 37, leitura do Antigo Testamento aqui, meus amados, concluída. Vamos agora para o livro do Novo Testamento. O livro que estamos lendo é Mateus, tudo bem? E ontem nós paramos no versículo 56, né? Então hoje nós iremos ler Mateus a partir do versículo 57, tudo bem? Para terminar, Mateus capítulo 26. Então, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57. Tem como subtítulo Jesus perante o Sinédrio. Versículo 57 diz: E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas, por fim, chegaram 2, e disseram: Este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem o vistes, agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes.
E saindo para o vestíbulo, outro criado viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Oremos. Pai, a ti, Deus, toda honra, toda glória e a ti todo louvor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de leitura da tua palavra. Graças a Deus, Pai, tu permitiste estarmos aqui para meditar nas Escrituras. Lemos o Antigo, lemos o Novo Testamento e queremos entender, meu Senhor, o propósito que o Senhor pode trazer na nossa vida através desses textos lidos. Que o teu Santo Espírito, Pai, continue nos abençoando, nos ensinando, que possamos, se tivermos mais oportunidade durante o dia, de meditar novamente na tua palavra. Porque a tua palavra aqui, meu Senhor, é palavra de resposta, palavra de poder, palavra que traz cura, livramento, palavra, Senhor, que tua mão abençoada é muito importante para a nossa vida. Dá um dia abençoado para todos nós. Aqueles que estão descansando, aqueles que estão trabalhar, cura as enfermidades, meu Pai, repreende todo o mal. Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra, para que mais vidas conheçam o plano da salvação e se rendam a ti, e nos ajudem a propagar o evangelho tão maravilhoso que tu deixou escrito aqui com tanto esforço pelos teus apóstolos e por homens, meu Senhor, que muitas vezes perderam a vida pelas suas escrituras sagradas. Deus amado, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados amigos, glória ao nome do Senhor. Vamos pegar aqui nossa folhinha de controle. Tudo bem? E hoje aqui, 40º dia de leitura da palavra. Antigo Testamento, hoje foi lido Êxodo 36 e 37. E depois pulamos para Mateus, capítulo 26, do versículo 57 ao 75. Hoje, sábado, 12 de julho de 2025. Tenham a todos um excelente dia. Participem dos trabalhos da sua igreja, se houver, se tiver evangelismo, tiver culto de ação de graças, tiver todo tipo de trabalho, meus irmãos, participem da sua congregação, ajudem seus pastores, evitem contenda entre os irmãos e orem, perseverem na leitura da palavra de Deus. Até amanhã, se o Senhor Deus nos permitir. Muito obrigado e até breve.